Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, ainda neste clima, eu quero pedir aos que estão aqui nessa noite, assim como também aos que estão em casa, para que nós fiquemos de pé e vamos fazer neste momento uma oração. Vamos falar com o nosso Deus neste momento. Eu sei que num culto como este, que não é um culto comum, né? É um culto atípico do que nós estamos acostumados como igreja, transmitindo pela internet, com bem poucas pessoas dentro da igreja. É um culto diferente, um culto atípico. Então, nós temos a tendência de ficarmos um pouco distraídos, não é verdade? Nós temos a tendência de ficarmos um pouco distraídos, um pouco desligados, e isso é ruim para nós, porque se a gente fica distraído, a gente não consegue receber do Senhor aquilo que Ele nos quer dar. E também nós não conseguimos dar a Ele o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa adoração. Não entenda isso como uma crítica, muito pelo contrário, é na verdade uma palavra de encorajamento e de despertamento para vocês que estão aqui e principalmente para os que estão em casa, porque em casa ainda mais há a possibilidade de você se distrair com pessoas, com situações que acontecem dentro da sua casa. Então eu peço a você que neste momento concentre-se na ministração da palavra do Senhor, concentre-se nessa breve oração que nós iremos fazer e peça ao Senhor que fale contigo nessa noite, amém? Oremos então, com o pensamento ligado no Senhor, com a nossa mente conectada com Ele, para que nós possamos receber dEle aquilo que Ele deseja dar a nós, meus queridos irmãos. Oremos então. Senhor Deus e Pai, nós queremos em primeiro lugar, Senhor, agradecer a Ti por essa oportunidade, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de nos reunir, Senhor, para louvar e adorar o Teu santo e bendito nome. Nós queremos agradecer, Senhor, pela vida, a vida de cada um que está aqui nessa noite, a vida dos nossos irmãos que estão em casa, assistindo pela internet, a vida do nosso pastor Edmar, que está lá no hospital, neste momento internado. Nós queremos, ao Senhor, agradecer pela vida de todos os irmãos, de toda essa comunidade de fé, Senhor, a qual o Senhor reuniu aqui neste lugar, ó Pai. Fala conosco nessa noite, enche os nossos corações com a Tua presença, com a Tua palavra. Senhor, tira da nossa mente, nos ajuda a tirar da nossa mente toda distração, para que nós possamos nos conectar contigo, Senhor, e receber de Ti aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Recebe, o Senhor já recebeu esse louvor, mas recebe ainda, porque enquanto estamos meditando em Tua palavra, também estamos Te adorando, também estamos agradecendo a Ti por tudo que o Senhor é na nossa vida, ó Deus. Recebe o nosso culto, nos ajuda, nos enche, consola o coração daqueles que porventura neste momento estão cansados, aqueles que neste momento porventura estão frustrados, decepcionados com situações da vida, aqueles que neste momento estão passando por qualquer tipo de dificuldade, de necessidade, Senhor, vai ao encontro dessas pessoas agora, Senhor. Vai ao encontro dessas famílias, ao encontro destes corações abatidos e cansados, e fala ao coração dessas pessoas, ó Deus. Enche o coração delas de esperança, de força, da força que somente o Senhor pode dar. É isso que nós pedimos nessa noite, e já agradecemos, certo de que recebemos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, hoje eu quero falar a vocês sobre o tema Deus disciplina seus filhos. Amém? Deus disciplina seus filhos, apareceu aí. Então nós vamos ler um texto da palavra do Senhor, que se encontra em Provérbios, capítulo de número 12, nós vamos ler do verso 1 ao 12. Hebreus, capítulo 12, bem diferente, né? Hebreus com Provérbios, não, não dá para confundir isso.
Hebreus capítulo 12, verso do 1 ao 12. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor. Hebreus capítulo de número 12, verso do 1 ao 12. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Meus queridos, essa palavra disciplina é quase sempre entendida por nós como uma pessoa que é organizada, uma pessoa que faz tudo com muita dedicação, uma pessoa que é muito organizada com o seu trabalho, com as suas obrigações, com os seus horários, enfim, com as suas coisas. Nós dizemos que uma pessoa assim, ela é disciplinada, ela é uma pessoa disciplinada. Essa definição para uma pessoa disciplinada não está errada. Porém, a palavra disciplina, ela tem sinônimos, e ela é mais abrangente do que simplesmente alguém ser organizado, ser pontual. Disciplina, meus queridos, também é correção. Disciplina é também, podemos dizer, o chamar a atenção, o às vezes dar uma bronca, e às vezes até dar um castigo. Isso também é disciplina. Como eu já disse, disciplina não é só fazer tudo corretamente, dentro dos seus horários e da maneira mais perfeita possível. Não é apenas isso. Ser disciplinado por Deus, ou mesmo pelos nossos pais, é também ser corrigido, para que a gente melhore, para que a gente evolua e para que a gente cresça. Por isso que eu coloquei esse tema, Deus disciplina os seus filhos, ou seja, Deus nos corrige,
Deus nos dá broncas, Deus às vezes até nos castiga. Deus às vezes castiga. Deus castiga os seus filhos. Parece estranho isso, né, meus irmãos? Isso não soa muito bem aos nossos ouvidos, é meio estranho, porque afinal de contas, a maioria de nós, se não todos, pode-se dizer, aprendeu desde cedo na igreja que Deus é amor, e de fato Deus é amor. Porém, o mesmo Deus que ama, o mesmo Deus que nos ama com um amor tão profundo que nós não conseguimos explicar, este mesmo Deus nos castiga, nos disciplina e nos corrige. É isso que a palavra do Senhor está dizendo aqui. Essa carta aos Hebreus é uma carta que foi escrita aos cristãos da segunda geração. A primeira geração de crentes foi aquela geração dos apóstolos, aquela geração que viu Jesus andando sobre a terra e fazendo tantos milagres, e se converteu por ver o Verbo encarnado agindo da forma que agiu. Mas houve uma segunda geração, esta, que agora não havia se convertido porque tinha visto Jesus com os seus olhos, apenas tinha ouvido falar do Mestre. A segunda geração de crentes, ela se converteu porque ela ouviu a pregação do Evangelho através da boca dos apóstolos, como também dos outros discípulos de Jesus, que não eram somente os 12, e por causa dessa pregação, por causa deste Evangelho pregado, se converteu, e agora estes formavam esse grupo de cristãos que nós chamamos de crentes da segunda geração. Essa carta foi direcionada a este grupo, mais precisamente a judeus, hebreus, pessoas que eram oriundas de Israel, por origem, a maioria nascidas em outros países. Essas pessoas haviam se convertido ao cristianismo, e agora elas tinham um desafio enorme diante delas, que era se desvencilhar do peso que a lei, a tradição judaica impunha sobre eles. Eles aceitaram a Cristo como seu Salvador, creram nessa palavra, mas tinham uma dificuldade enorme de se desvencilhar daquela carga toda que a tradição trazia, e aquelas leis que eles eram obrigados a obedecer. E este conflito que eles viviam constantemente, obrigou o autor da carta, que não é Paulo, um autor desconhecido, a escrever essa carta e dizendo: olha, vocês precisam seguir a Jesus. E ele começa desde o primeiro capítulo, enaltecendo a pessoa de Cristo, dizendo: olha, Jesus ele é superior aos anjos, Jesus é superior à lei, Jesus ele é superior a Moisés, Jesus ele é superior à lei, ele é superior a tudo quanto vocês aprenderam a respeito de Deus, porque ele é o Verbo encarnado. Jesus ele também é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, ele é um sumo sacerdote não pela origem sanguínea de Levi, dos levitas, mas ele era um sumo sacerdote vindo direto do Deus Pai. E o autor aos Hebreus vai discorrendo durante toda a sua carta a respeito deste fato, ensinando isto para aquele povo. E o que é maravilhoso na palavra de Deus, irmãos, é que a Bíblia, ela tem aplicações eternas. Se isso aqui, que nós lemos, serviu para crentes de quase 2000 anos atrás, é maravilhoso perceber que isso continua sendo válido e servindo para nós da mesma forma. Por quê? Porque nós agora é que somos o povo de Deus. Nós agora somos o povo que cremos nele, que acreditamos na pregação deste Evangelho e um dia entregamos a nossa vida a Ele. Então, essa palavra, estes ensinamentos, passaram a ser válidos agora para a nossa vida, para a nossa conduta. E é maravilhoso isso. É lindo, é profundo, é tremendo perceber como a palavra de Deus tem aplicações eternas. E o autor começa dizendo aqui no versículo de número 1, dizendo assim: olha, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. O que é que ele está dizendo aqui, meus queridos irmãos? Se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai perceber que durante todo o capítulo, o autor ele começa falando desde Abel. Desde Abel ele vem contando a trajetória dos homens de Deus ao longo de
todo o Antigo Testamento. E dizendo, olha, essas pessoas serviram a Deus diante dos mais variados obstáculos, diante das mais variadas dificuldades. Essas pessoas enfrentaram o fogo, enfrentaram leões, alguns foram mortos ao fio da espada, cerrados no meio, enfrentaram frio, fome, nudez, todo tipo de perseguição que se puder imaginar. Ele vem relatando os profetas, os patriarcas, ele vem relatando todos aqueles que caminharam com o Senhor durante as páginas do Antigo Testamento. E quando chega aqui nessa passagem que nós lemos, ele diz assim, olha, já que nós agora estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, existe uma legião de pessoas, de heróis da fé, que padeceram e sofreram todo tipo de dificuldade por causa do amor a Deus, e não negaram a fé, não desanimaram, perseveraram até o fim, não desistiram. E porque existe essa nuvem, essa legião de pessoas que serviram a Deus, elas são testemunhas. Elas são testemunhas oculares e vivas de que é possível alguém servir ao Senhor, mesmo em meio às maiores dificuldades. É isso que ele está dizendo aqui. Nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Moisés, Jacó, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, e tantos outros que eu poderia citar aqui, que enfrentaram todo tipo de sofrimento, e não negaram a sua fé, e padeceram pelo amor a Deus. E ele continua dizendo, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Já que nós estamos agora diante dessa nuvem de testemunhas, já que existem exemplos e histórias de pessoas, e eu poderia aqui dizer que depois que se encerra o cânon sagrado, depois que a Bíblia é fechada, é encerrada, tantos outros homens e mulheres também de Deus que padeceram por causa do amor a Cristo e não negaram a sua fé e estão hoje na glória junto com o Senhor, essas pessoas constituem uma enorme nuvem de testemunhas. E nós agora temos o dever, por que não dizer a obrigação, de servir ao Senhor da melhor maneira possível, porque nós temos o exemplo dessas pessoas para seguir. Aleluia. E diante de todas essas testemunhas, nós somos convidados agora a percorrer com perseverança a carreira que nos está proposta. Existe uma proposta de carreira diante de nós, meus irmãos. Existe uma proposta de carreira. Quando um dia nós convertemos ao Senhor, o objetivo de Deus para todos nós nunca foi que nossa fé se congele, que a nossa fé fique parada como uma estátua. Nunca foi o objetivo do Senhor que os seus filhos não progridam no relacionamento com Ele. Por isso ele diz que diante dessas testemunhas todas, nós somos convidados agora a percorrer com perseverança um caminho, uma corrida, uma trajetória que nos é proposta pelo próprio Deus. Todos nós, seja você obreiro, seja você músico na igreja, seja você porteiro, seja você diácono, presbítero, seja lá o que for, todos nós temos uma proposta de carreira diante de nós. E ele diz aqui que essa carreira, essa corrida, esse caminho a ser seguido, ele tem que ser seguido com perseverança. Porque a perseverança, meus queridos, a perseverança é o que separa os homens dos meninos. A perseverança é o que separa os adultos das crianças. Porque as crianças, elas são tremendamente inconstantes. Quem tem filho aqui sabe que a criança, ela chega para o pai e fala assim, pai, eu quero um instrumento musical. Ah, porque eu quero um instrumento musical. Aí fica ali uma semana enchendo a paciência, querendo um instrumento, aí o pai vai lá, faz um sacrifício, parcela em 10 vezes, compra o instrumento, dá para a criança brinca com o instrumento por um mês e larga para lá. Talvez nem isso. Não é assim que as crianças fazem?
porque é da natureza da criança, ser inconstante. Mas nós não podemos de forma nenhuma viver assim. Nós somos convidados a percorrer este caminho, a viver essa caminhada, essa trajetória, com perseverança. A carreira cristã, meus queridos, a caminhada com Cristo, ela deve ser comparada, pensando aqui no atletismo, né? Nas provas de atletismo, de corrida, existe os 100 metros raso, né? Existe os 100 metros raso e existe a maratona. Os 100 metros raso é aquela prova que o atleta ele dá um pique e rapidinho acaba. Ele chega ali quase colocando o coração pela boca, mas aquilo é rápido. Rapidinho passa. É claro que existe toda uma preparação para que ele possa chegar naquele nível e correr daquela forma, mas é uma corrida rápida. A carreira cristã, no dia que nós nos convertemos ao Senhor, com exceção daqueles que partem para o Senhor logo, como o ladrão da cruz, que partiu logo em seguida, né? Assim que ele entregou a vida dele ao Senhor, com exceção de pessoas assim, que é raríssimo isso acontecer, a maioria de nós, a nossa caminhada com Cristo, ela deve ser comparada a uma maratona. Uma maratona tem 42 quilômetros e 700 metros. Para que alguém corra uma maratona, é necessário um longo treinamento. Para que alguém corra uma maratona, é necessário que ele esteja dentro do peso ideal, porque senão ele não suporta o peso da corrida. Dizem os atletas que se ele simplesmente esquecer de cortar as unhas dos pés bem curtinhas, o atrito da unha com o tênis ali durante 42 quilômetros fazem os pés inchar terrivelmente. E há muitos casos de atletas que sofrem depois com dores e têm que fazer até cirurgia por causa dos pés inchados, por causa das unhas. Então a carreira cristã, ela não é uma carreira curta, ela é geralmente uma carreira longa. Numa maratona, se o atleta que está começando ela nesse momento resolver dar um pique, igual o outro atleta da carreira, da corrida de 100 metros, ele não chega nem no terço, pode ser o camarada mais preparado do mundo. Na maratona, ele tem que começar devagar. Ele tem que começar guardando energia, se poupando. Ele vai mantendo ali um ritmo, ele vai mantendo o ritmo, ele vai fazendo uma leitura do próprio corpo, uma leitura dos adversários que estão na frente, dos adversários que estão atrás. E ali ele vai economizando energia, vai mantendo um ritmo razoavelmente bom, porque ele sabe que ele tem por sua frente 42 quilômetros. E não é brincadeira correr tanto assim. Na verdade, o corpo humano não foi feito para correr tanto. E a vida cristã é isso. É uma carreira longa. E durante esse percurso da vida cristã, nós somos tentados muitas vezes a viver uma vida cristã muito abaixo daquilo que o Senhor deseja para nós. Nós somos tentados muitas vezes a não viver uma carreira cristã perseverante. Muitas vezes nós cristãos nos comportamos como as crianças. Uma hora nós queremos uma coisa, outra hora nós queremos outra. Somos levados muitas vezes pelas emoções. Somos levados muitas vezes pelo entusiasmo. Eu quero isso, olha, Jesus me usa, transforma a minha vida, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro. Daqui 2, 3 meses, 6 meses, a gente já desistiu daquele propósito que tínhamos, já estamos pensando em fazer outra coisa, e assim vivem muitas pessoas. Verso 2, ele diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos convida nessa noite. E ela diz para nós assim: ei, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, vocês foram convidados por Deus a percorrer uma caminhada cristã com perseverança. Uma maratona. Vocês foram convidados por Deus para viver uma proposta de carreira, com promoções e crescimentos, de fé em fé, de glória em glória.
E vocês foram convidados para percorrer essa caminhada, correr essa maratona. De que maneira? Vocês foram convidados para correr essa maratona com os olhos fixados em Jesus. Não com os olhos fixados nas dificuldades. Não com os olhos fixados nas pessoas, até mesmo da igreja. Até mesmo no pastor, até mesmo na liderança da igreja. Não fomos convidados a viver a vida cristã com os olhos fixados em ninguém. Porque todos falham, porque todos cometem erros, todos têm os seus defeitos. E perfeito e bom só Jesus mesmo. É claro que a liderança, os líderes têm que dar exemplo, isso é fato, isso também é bíblico, mas nós somos convidados a viver com os olhos fixados em Jesus. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus é aquele que fez gerar fé em nós. Através do seu sacrifício na cruz, através da sua obra redentora, através de todo o seu trabalho de redenção da humanidade, através de tudo quanto Ele fez, do que Ele teve que renunciar, esvaziar a si mesmo, vir a essa terra, padecer até os 33 anos de idade da forma que viveu. Tudo isso foi com o objetivo de fazer gerar fé em nós. Porque quando nós nos chegamos a Jesus, não é porque nós nos identificamos como pecadores e percebemos o quanto estávamos errados e fomos atrás dele. Não. Você pode até pensar que foi isso. Você pode até pensar que o que fez você se converter foi o convite da sua mãe, do seu irmão, do seu vizinho, do seu colega de trabalho, mas não foi. Primeiro houve um trabalhar do Espírito Santo de Deus no seu coração. É por isso que Ele é o autor da nossa fé. É por isso que Ele é o autor, porque foi Ele que escreveu, foi Ele que gerou fé em nós. E o que é mais maravilhoso ainda, é perceber que Ele não só é o autor, como também Ele é o consumador dessa fé. Ele não só gera fé em mim e em você, como Ele também consuma essa fé. Ele responde a essa fé. Ele gera fé em nós para que nós creiamos nele, e logo depois Ele também responde a essa fé, e isso é maravilhoso. É por isso que a Bíblia diz que até a medida da fé que nós temos, é Ele quem dá. É Ele que gera fé em nós, e é Ele que responde a essa fé. É Ele que gera o desejo de buscar, de adorar, e Ele responde, recebe a oração e a nossa adoração. E isso é maravilhoso em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Isso é maravilhoso em Jesus. Por isso nós somos convidados a viver a nossa vida com os olhos fixados em ninguém, mas somente em Jesus. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Jesus, ao fazer o que Ele fez, não fez simplesmente porque teve dozinha da humanidade, não. É claro que Ele nos ama com um amor incondicional. Porém, vai além disso. Jesus fez o que fez, porque também Ele sabia que Ele teria uma recompensa. Ele teria uma recompensa. E a recompensa de Jesus, sabe qual que é, meus queridos? É ter um nome colocado acima de todo nome. É ser adorado por povos, gente de todas as línguas, tribos e nações. É ter o seu nome engrandecido, louvado, enaltecido, adorado de todas as maneiras, de todas as formas, com todo o estilo de música, com todo o estilo de adoração. Era para isso também que Jesus fez o que fez. E aqui diz que ele não levou em conta a vergonha, Ele não levou em conta as blasfêmias, as cuspidas no rosto, Ele não levou em conta todo o sofrimento que foi lhe provocado de maneira covarde por aquelas pessoas. Ele ignorou tudo isso. Sabe para quê? Para que Ele fosse assentado à destra, à direita do trono de Deus.
Aleluia. Sabe o que significa sentar-se à direita? Quando alguém era colocado à direita de um rei, de uma autoridade máxima de uma nação, aquilo representava uma posição de autoridade. Então, quando Jesus consuma a sua obra na cruz e ressuscita depois no terceiro dia, ele sobe ao céu e se assenta à direita do Deus Pai. Aleluia. Recebendo uma posição de autoridade, como príncipe, governador e imperador, não somente da terra, mas de todo o universo. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês estão enfrentando lutas? É o que a palavra do Senhor diz para nós. Vocês estão enfrentando qualquer tipo de dificuldade? Estão passando por qualquer tipo de sofrimento? Saiba vocês que na luta contra o pecado, na luta contra esse mundo corrompido que nos envolve, que nos cerca, vocês ainda não tiveram que resistir, assim como Jesus resistiu, ao ponto de ter que derramar o próprio sangue. Assim como muitas testemunhas, assim como essa nuvem de testemunha dita no versículo 1, assim como eles, nós não tivemos ainda que resistir ao pecado, ao ponto de sofrer e chegar até a derramar o próprio sangue. Por isso que nós não podemos reclamar. Nós não podemos de forma nenhuma murmurar de nada. Sabe por quê, meus queridos? Porque as perseguições e as lutas que enfrentamos nessa vida, todas elas, eu posso dizer que todas elas, sem exceção, ou elas são provocadas pelo próprio Deus, ou no mínimo elas são permitidas por Ele. Sabe para quê? Para nos disciplinar, para nos ensinar. Todo sofrimento, toda luta, toda dificuldade que nós enfrentamos nessa vida, ainda que você pense assim, mas Senhor, eu não fiz nada errado, não foi culpa minha para eu estar passando por aquilo que eu estou passando, mas saiba você, que mesmo nestes casos, ou Deus provocou isso, ou Ele no mínimo permitiu que isso acontecesse com você. É isso que a palavra do Senhor está dizendo aqui. Olhe para o exemplo de Jesus. Olhe para o que vocês estão passando agora. Olhe para a recompensa que Ele teve. Porque toda luta e todo sofrimento passado pelo cristão também visa uma recompensa. Nós não sofremos por sofrer. Não enfrentamos dificuldades por enfrentar dificuldades. Toda ela tem um propósito e toda ela tem uma recompensa. Aleluia. E ele diz assim, olha, vocês se esqueceram? Vocês por acaso se esqueceram da palavra de ânimo que o Senhor dirige a vocês? E aqui o autor aos Hebreus, ele cita Provérbios capítulo 4, versículo 11 e 12, que diz assim, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Não despreze qualquer que seja a luta pela qual você esteja enfrentando, porque toda ela serve de alguma forma para aprendizado. Toda e qualquer luta que nós enfrentamos nessa vida serve para algum tipo de lição que o Senhor deseja nos ensinar. Por mais que a gente tenha dificuldade de perceber isso. Esses dias eu estava pensando, e enquanto eu refletia nessa palavra, a gente tem uma bebê de 1 ano e 9 meses, né? Que é bem quietinha, né? Ela é bastante quietinha. E eu fico numa luta tremenda, porque quero orar à noite, antes de dormir,
E antes de dormir, a gente fica em uma média de 1 a 2 horas por noite, só para fazer ela se acalmar para dormir. Uma média. Tem dia que mais, tem dia que menos. Aí eu penso assim, não, vou orar de manhã. Acordar de manhã para orar. Aí, no meio da madrugada, ela acorda. Às vezes acorda às 2, às vezes acorda às 4, às vezes acorda às 6, às vezes acorda e não quer mais dormir, às vezes acorda e pensa que é 2 horas da tarde, quer brincar, sai andando na casa no escuro, assim, como se a luz estivesse acesa. E é uma luta tremenda, é desse jeito, sem exagero nenhum. Aí de manhã eu quero acordar para orar, aquele sono violento, porque dormi tarde. Acordei no meio da noite, fiquei um tempão acordado. Quando eu olho no relógio de manhã, assim, eu quero levantar, mas aquele sono violento, que eu falo assim, Senhor, hoje não, Jesus, eu já vou dormindo de novo. E eu fiquei pensando esses dias em uma briga comigo mesmo, e aí eu comecei a me lembrar. Eu falei assim, quantas vezes, antes de nós termos a nossa bebê, e eu não estou aqui reclamando, isso faz parte, né, da vida, antes de nós termos a nossa bebê, quantas vezes eu deixei de orar porque estava com um pouquinho mais, quis dormir um pouquinho mais, ou porque eu queria assistir alguma coisa à noite, e dali mesmo eu desliguei a TV e já peguei no sono, né? A TV já ficava no quarto, então já virava, já dormia ali mesmo. Quantas vezes eu não acordei de manhã porque queria dormir um pouquinho mais? Quantas vezes eu não orei porque não quis orar mesmo? Porque é uma luta da carne contra o espírito, e eu não tento aqui dar uma de super-herói, não, só temos as mesmas dificuldades, enfrentamos as mesmas lutas. E eu fiquei pensando nisso, e eu cheguei à conclusão, olha, o Senhor tem permitido isso, sabe para quê? Para que quando passar essa fase dela, e ela estabilizar o sono, porque eu sei que isso é um processo natural da criança, né? Daqui a pouco ela começa a entrar na nossa rotina, e o sono dela vai se estabilizar, em nome de Jesus. Então, quando isso acontecer, eu vou valorizar mais os momentos que eu tinha, e que muitas vezes eu deixei de fazer, porque simplesmente não quis. Então, meus queridos, nós não podemos desprezar nenhuma luta, nenhuma prova. Nós não podemos desprezar nenhuma disciplina, nenhuma correção com a qual o Senhor deseja nos fazer crescer. Aleluia. Por isso ele diz, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Quantas vezes nós ficamos magoados quando a palavra é dura? Quantas vezes nós ficamos chateados quando não gostamos de alguma coisa que foi pregada? Não é verdade? Muitas vezes nós nos sentimos assim. Mas aí o Senhor vem e diz, olha, não fique magoado, não fique triste nem chateado com as repreensões do Senhor. E no verso 6 ele diz, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que recebe por filho. Olha que enigma, se é que eu posso dizer que é. Se por um lado nós aprendemos que Deus é amor, como eu disse no começo, e que Deus nos protege e nos livra de todo mal, porque a palavra do Senhor diz isso, né? A Bíblia está cheia de textos que diz que o Senhor nos guarda, e Ele guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. A Bíblia está cheia de palavras como essa, e não está errado, é bíblico, e o Senhor guarda mesmo. Mas a mesma palavra também vem e diz que o Senhor nos disciplina, nos corrige, e essa disciplina aqui, entenda você como às vezes algum nível de castigo, de punição, até física. Basta você olhar na Bíblia Sagrada, como Deus foi muitas vezes duro com os seus escolhidos, para corrigir-lhes o comportamento, para corrigir-lhes a sua conduta. O Senhor não passa a mão na nossa cabeça. Ele é um Deus que ama sim, mas é um Deus que ama e ao mesmo tempo exerce a sua autoridade de pai. Quem é pai sabe que por mais que você ame o seu filho, e você queira tudo de bom e de melhor para ele,
se você não usar de autoridade para com o seu filho dentro da sua casa, de vez em quando, falar mais alto, dar uns puxões de orelha, dar uma chinelada de vez em quando, se você não fizer isso, se você não tiver autoridade para fazer isso dentro da sua casa, você perde o seu filho, ou você vai ter muitos problemas com o comportamento ruim dele, porque é assim. Então, o mesmo Deus que nos ama, e ama profundamente, um amor incondicional, não nos poupa de algum nível de sofrimento, não nos poupa de algumas correções, não nos poupa de passarmos alguns tipos de dificuldade nessa vida, para que a gente aprenda aquilo que Ele deseja nos ensinar. Aleluia. E Ele diz aqui no verso de número 7, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Recebam as dificuldades, recebam as correções do Senhor, recebam as disciplinas do Senhor e aprendam a encará-las. Aprendam a encará-las como correções de Deus, de um pai amoroso para com seus filhos. Quando nós nos convertemos de verdade, meus irmãos, a nossa visão em relação às provas que nós passamos, ela muda. Muito se fala de não aceitar, né? O crente não pode passar prova, muito se fala sobre isso. Já se falou mais, em alguns lugares ainda se fala. Mas é justamente o contrário disso. Quando nós aprendemos de verdade o significado e a profundidade desse amor, que não é um amor superficial, que não é um amor que passa a mão na nossa cabeça, que Ele nos ama e ama sim, mas ao mesmo tempo Ele deseja nos provar e tirar o melhor de nós. E como Ele deseja fazer tudo isso ao mesmo tempo, o Senhor nos disciplina, nos pune, nos corrige. Às vezes até o tratamento de Deus na nossa vida é duro. Eu já senti na minha vida algumas vezes Deus me tratando com uma certa dureza. Deus dizia assim, mas Senhor, por quê? O Senhor nos disciplina, o Senhor nos trata como filhos, porque Ele é um pai amoroso. Sim, Ele é um pai amoroso, mas Ele diz aqui, ora, qual pai não corrige os seus filhos? Qual pai não faz isso? Qual pai que verdadeiramente ama, não corrige os seus filhos? Vocês aqui todos são filhos, todos nós somos filhos, todos nós nascemos de uma mãe e de um pai, e todos nós sabemos que quando você tem um pai que é rígido, uma mãe que é rígida, quando você é criado com rigidez, você pode até não concordar com muitas das coisas que eles fizeram, como eu não concordo. A minha mãe, por exemplo, ela sabe que eu discordo de um monte de coisas que ela fez, porque eu fui criado com muita rigidez, mas ao mesmo tempo, eu sempre falo isso para a Estefânia, eu não desaprovo tudo. Aliás, eu aprovo a maior parte das coisas, porque eu sei qual era o objetivo em me disciplinar, em me corrigir. E quando nós somos criados relaxadamente, um pai e uma mãe que deixa o filho fazer o que quer, fazer o que dá na telha, na verdade esse pai e essa mãe não amam o filho. Na verdade ele não quer ter trabalho, ele não quer ter que ficar corrigindo o tempo todo, então ele larga, ele abre mão, ele deixa correr frouxo. É isso que acontece. E Deus não faz assim. Deus nos ama e nos corrige muitas vezes com dureza, para que Ele possa tirar o melhor de nós, para que a gente possa crescer e aprender aquilo que Ele deseja nos ensinar. No verso 8 ele diz, se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Se nós não somos disciplinados por Deus, um crente que nunca enfrentou luta, um crente que diz que nunca enfrentou luta e que a vida dele foi sempre um mar de rosas desde o dia que ele se converteu, essa pessoa não é filho legítimo, ela é filho ilegítimo, porque Deus disciplina os seus filhos,
e trata até com uma certa dureza aqueles a quem Ele quer bem. E é interessante que quando nós somos tratados com rigidez, depois que nós crescemos e ficamos adultos, a gente agradece ao pai, agradece à mãe, não é verdade? Pela forma dura como nós fomos criados, porque foi isso que nos fez nos tornar quem somos. Foi isso que nos conduziu, nos transformou e nos guiou até a gente se tornar quem a gente se tornou. E Deus da mesma forma, desejando que um dia a gente vá compreender, porque um dia sim a gente vai compreender os caminhos pelos quais Ele nos conduz. Desejando isso, o Senhor nos trata muitas vezes com uma certa rigidez. E Ele diz então: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Verso 9. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. O que a palavra do Senhor está dizendo aqui para nós, sabe o que é? Que quando nós éramos pequenos, e os nossos pais humanos, terrenos, nosso pai, a nossa mãe, nos disciplinava, a gente os respeitava. E hoje talvez até respeite muito mais. Porque às vezes na fase da adolescência a gente bate de frente, discute, teima, quer fazer do nosso jeito. Mas depois, quando vem a maturidade e nos tornamos adultos, a gente reconhece o que eles fizeram e passa até a agradecer muitas coisas que eles fizeram. Passa a os respeitar e os amar ainda mais profundamente. E a palavra do Senhor está dizendo aqui para nós: olha, se os pais humanos os corrigiam e vocês os respeitavam, ainda mais vocês não serão gratos a Deus, o Pai eterno, o Pai dos Espíritos, aquele que sopra o fôlego de vida em vocês, por aquilo, pelas disciplinas e até às vezes os castigos, os quais Ele submeteu a vocês. O verso de número 10, ele diz: nossos pais nos disciplinavam por curto período de tempo, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Aleluia. Os nossos pais nos corrigiam e nos disciplinavam. E fizeram isso por um curto período de tempo, enquanto éramos crianças. O objetivo disso era o nosso bem. Nós os respeitávamos. Porém, os nossos pais humanos, eles são humanos. Eles são falhos, falíveis. Muitas vezes no processo de criar, de entender o mundo e fazer uma leitura das coisas, nem sempre os pais acertam. Às vezes os pais erram, tentando fazer o melhor. Mesmo dando o melhor deles, assim como nós que somos pais hoje, também podemos errar com os nossos filhos, tentando fazer o melhor para eles. Muitos pais que mimam seus filhos não mimam por maldade. Muitos mimam porque pensam que essa é a melhor forma de criar. Não, tudo aquilo que eu não tive, eu agora vou dar para o meu filho. Aí ele vai dando tudo, estraga os filhos. Não deve ser assim. Os nossos pais nos criaram, nos educaram e tentaram nos ensinar segundo os seus próprios conhecimentos, segundo as suas próprias definições e leituras acerca da vida. Porém, vem a palavra do Senhor e diz para nós aqui: ei, vocês, se os pais humanos de vocês, que eram falhos, pecadores também, sujeitos a falhar e errar, mesmo tentando fazer o melhor, os corrigiram, e isso era para o vosso bem, imagine agora o Deus eterno, que deseja que vocês cresçam e aprendam, para que vocês sejam melhores a cada dia. Ele também vos corrigirá, Ele também vos disciplinará e até castigará quando for necessário, mas isso tudo tem um objetivo, isso tudo tem um propósito. Deus não faz isso por fazer, Deus não faz essas coisas porque Ele acha divertido,
porque ele não tem outra coisa para fazer na eternidade, então ele fica jogando um xadrez com a humanidade. Não, não, não. Tudo isso tem um propósito eterno, não só nessa vida, mas que projeta-se por toda a eternidade. E ele diz aqui que o objetivo disso é fazer com que nós participemos da sua santidade. Ou seja, tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Jesus é em Deus, nós também somos. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos povo dele. Nós somos ovelha do seu pasto. Nós somos povo comprado e adquirido por bom preço. Nós somos filhos adotados. Adotados, mas aceitos agora como filhos legítimos. Nós somos menina dos seus olhos. Nós somos edifício e casa espiritual onde Deus habita. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo eleito, povo adquirido, povo comprado, povo amado por Deus, povo que Ele já reservou um lugar com Ele na eternidade. Aleluia. Então nós somos participantes de tudo aquilo que o Senhor é e de tudo aquilo que Ele prometeu para a nossa vida. Aleluia. Meus queridos, isso é motivo de sobra para nós sermos gratos a Deus. Isso é motivo de sobra para nós agradecermos ao Senhor. Ainda que nós não consigamos entender muitas vezes as dificuldades que nós passamos na vida, isso é motivo de sobra para nós agradecermos. É por isso, meus queridos, que é importante ter esse tipo de pregação no púlpito. Porque amanhã ou depois, quando você estiver enfrentando uma dificuldade na sua vida, você não vai ficar em parafuso com isso. Você não vai ficar confundido. Você não vai ficar atribulado, angustiado no seu coração. Sabe por quê? Porque você vai entender que o Deus que te ama, Ele permite sim essas coisas. Que isso muitas vezes não é coisa do diabo. Que isso muitas vezes não é nem mesmo por causa de escolhas erradas. Porque muitas vezes nós nos metemos em dificuldades, em problemas seríssimos, por causa de escolhas erradas que nós fazemos. Outras vezes, nós nos vemos no meio de situações difíceis na vida, por escolha que não fazemos, que fizeram por nós, ou de repente a coisa simplesmente caiu no nosso colo. Tudo isso está sujeito a acontecer conosco. Mas se nós compreendermos melhor, mais profundamente o significado das lutas, das provações e das correções que Deus permite na nossa vida, nós vamos ficar em paz com tudo isso, aleluia. O nosso coração vai descansar no Senhor, porque nós vamos compreender que tudo isso tem um propósito, e não é em vão. Por isso ele diz aqui no verso de número 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Aleluia. Como é maravilhosa a palavra de Deus, né? Nenhuma disciplina, no começo, parece ser motivo de alegria. Quando somos repreendidos, chamados a atenção pelo próprio Deus ou por alguém que Deus usa, a gente não gosta, fica chateado, irritado, dá um murro na mesa, eu não aceito isso. Mas se nós compreendermos isso com mais profundidade, essa compreensão vai gerar em nós frutos doces, frutos de justiça, frutos de paz. O nosso coração vai descansar em paz, nós vamos aprender com a situação, nós vamos crescer, mais tarde nós vamos conseguir compreender aquilo que não compreendíamos naquele momento, e o Senhor poderá então nos abençoar mais, cumprir as promessas dEle na nossa vida, aleluia. Mas antes disso, Ele precisa nos corrigir, como um pai que ama, mas que não poupa os seus filhos. E no finalzinho do verso 11 ele diz assim, para aqueles que por ela foram exercitados, ou seja, toda luta, toda prova, toda correção de Deus, seja ela provocada pelo próprio Deus, porque há algumas lutas
algumas provas que são provocadas pelo próprio Deus. Deus determina algumas coisas, sim. Basta você ver na Bíblia que Deus, em muitos momentos, determinou situações pelas quais Israel passou para punir mesmo. Outras vezes, Deus não determina, mas apenas Ele permite que algumas coisas aconteçam conosco. Por que é que Ele permite? Porque Ele poderia ter evitado. Ele poderia ter evitado, poderia ter dado o livramento, Ele poderia ter nos poupado de quebrar o nosso negócio, Ele poderia ter evitado situações desagradáveis na nossa família, poderia ter evitado, mas Ele não evitou. Ele permitiu então. E se Ele permitiu, a nossa pergunta feita a Ele agora é: Senhor, o que é que o Senhor deseja que eu aprenda com toda essa situação? Com o meu relacionamento que não deu certo, com a minha família destruída, o que é que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Com o emprego que eu fui demitido, o que é que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O Senhor disciplina os seus filhos. E a disciplina, ela tem o poder de criar, de fazer um exercício espiritual em nós. Não é à toa, é um exercício, é um treinamento. Através dessas coisas nós estamos sendo treinados. É por isso que Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 12, olha o que Pedro diz: Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendeis isso como se algo estranho estivesse acontecendo. Ei, não estranhe quando o fogo ardente da provação surgir no meio de vós. Não estranhe. Não estranhe como se algo errado estivesse acontecendo, porque não é. Ou foi Deus que provocou, ou no mínimo foi permitido por Ele. E se foi permitido por Ele por situações erradas, escolhas erradas das quais nós nos metemos, nós temos que aprender com isso. Outro momento a gente não fez nada para estar no meio da situação, e mesmo assim estamos, ainda assim o Senhor deseja nos ensinar algo com tudo isso. Elas produzem frutos doces na vida daqueles que foram por elas as provas, na vida daqueles que por elas foram exercitados. Eu gosto de uma ilustração. Aliás, não é simplesmente uma ilustração, isso é fato, né? É da águia. Dizem que as águias, elas constroem os seus ninhos nas montanhas mais altas, para que os predadores não cheguem lá. E as águias, os filhotes nascem, e elas vão alimentando, e eles ficam bem grandes. Não sei se você já viu em algum documentário. Eles ficam enormes ali no ninho. E chega um momento que eles já estão grandes, as asas já se abriram, e ainda assim os filhotes não querem voar. As águias então, por instinto, aliás, antes mesmo deles nascerem, as águias pegam galhos pontiagudos e espinhos também, e constroem os seus ninhos assim, com galhos secos, espinhos. E depois elas pegam uma pele de animal que ela matou e coloca sobre os espinhos, sobre aqueles galhos secos. E ali põe os ovos e nascem os filhotes. Quando eles já estão bem grandes e eles não querem voar, ela os empurra com o bico e eles não querem voar porque tem medo, porque está confortável ali no ninho, recebendo comidinha na boca. As águias então vão e puxam aquele couro, aquela pele, e eles caem em cima dos espinhos, e agora, com os espinhos machucando os pés, eles são obrigados a se lançar no abismo. E as águias os acompanham, o seu voo. Quando ela percebe que algum deles está querendo cair, ela vem por baixo, mergulha, leva mais alto ainda e solta, e vai fazendo assim até eles pegarem confiança, voarem e ir embora. Criar asas e partir rumo ao propósito da sua vida. Da mesma forma Deus faz conosco. Ele nos cria, Ele nos ama, Ele nos salvou, Ele quer o melhor para nós, mas o mesmo Deus que nos ama, não nos poupa de algum nível de sofrimento. À toa, em vão, que Ele gosta de castigar de forma alguma. A Bíblia diz que Ele é Pai, e que como um pai Ele deseja dar coisas boas aos seus filhos. O objetivo de Deus com tudo isso
é fazer, é extrair de nós o melhor. Assim como o ourives, quando ele prova, quando ele derrete o ouro para tirar as suas impurezas, assim o Senhor faz conosco, no fogo ardente. Aleluia. Eu quero chamar o ministério de louvor. E para encerrar, meus queridos, a minha reflexão nessa noite, eu quero ler aqui o verso de número 12, que diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Eu vou ler de novo. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Sabe o que a palavra do Senhor está dizendo para nós aqui nessa noite? Vocês têm uma carreira, uma proposta de carreira dada pelo próprio Deus, e vocês precisam caminhar nela. Olhem para o exemplo perfeito de Cristo, como Ele sofreu, como Ele viveu, como Ele suportou tudo o que suportou. Olhem a tão grande nuvem de testemunhas que você tem na Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Olhem para a história da igreja cristã, vejam os exemplos que vocês têm, porque essas pessoas sofreram e passaram por tudo aquilo. Vocês estão diante dessas testemunhas e não se aflijam, não se angustiem, não se desesperem, não tentem questionar o próprio Deus, porque o único Pai que não erra é o Pai eterno. Os nossos pais humanos muitas vezes erraram, mesmo tentando fazer o certo, mas Deus, esse não erra jamais, esse não falha. Os caminhos dele são perfeitos, aleluia. Os caminhos dele são planos, são retos, são infalíveis, são irretocáveis. Por isso ele diz: façam para vocês caminhos retos, fortaleçam as suas mãos enfraquecidas, ou seja, tenham coragem, fortaleçam os joelhos vacilantes, façam um caminho retos para os seus pés, para que aqueles que estão mancando, aqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados, possam ser fortalecidos, e mais do que fortalecidos, para que aqueles que estão enfraquecidos e mancando na fé, possam ser curados. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus, aleluia.